A primeira leitura de hoje vem falar sobre outro, vem outro castigo para Davi e aquele povo de Israel, que por causa de Davi, o pecado de Davi, que Davi cometeu. E Deus mandou escolher, Davi escolher o que ele queria. 3 anos de fome e seca, ou 3 anos de guerra com os seus inimigos sendo derrotados, ou 3 anos, ou digamos assim, uma peste que ele ia mandar. Uma peste que ele ia mandar para matar aquele povo de Israel. Ia matar muita gente. E Davi, quando o profeta veio falar para Davi escolher qual que ele queria, Davi escolheu a peste. E aconteceu que naquele tempo, Davi, vendo aquele povo morrer de peste, só que Deus, quando Deus viu aquele acontecido, que é o anjo matando aquele povo, Jesus mandou parar. Deus mandou parar. Pare, pare, pare. Chega. E aí o anjo se retirou. Se retirou. Então parou aquilo. E aí Davi lamenta. Davi pede que ele pague pelo que ele fez. Ele e a família, mas não aquele povo. Vocês estão vendo que Davi o tempo todo está se arrependendo. Vocês perceberam na leitura? Vocês podem perceber já semana passada. Davi está se arrependendo dos pecados que ele fez. Então, veja que todos nós tem que reconhecer quando nós pecamos. Quando reconhece que pecamos e a gente procura misericórdia, porque as coisas vêm porque a gente tem que pagar. Tem que pagar com aquilo. Então, mas não significa que a gente tem que endurecer o coração. É claro que muita gente aqui no sofrimento, eu vou dizer assim, digamos assim, pega o castigo e aí não entende que é para purificação e perdão dos pecados. E o que acontece? Acaba endurecendo mais o coração. E a gente não deve fazer isso de maneira nenhuma, gente. Endurecer o nosso coração. Tudo que vem em nossa vida, tudo, seja o que for na nossa vida, aquilo ali veio para santificar ou você cada vez mais, mesmo que você seja santo, vai te purificar mais, ou através de você levar outras pessoas à santidade por causa do seu sofrimento, porque muita gente às vezes está sofrendo também por causa, digamos assim, do mesmo sofrimento que está passando, a mesma doença. Então, quando você pega aquela doença, aquele obstáculo, aquela situação de sofrimento para você e você consegue superar, você tem mais sabedoria e discernimento. E Deus vai enviar outras pessoas que estão passando por mesma situação onde está você, para você ensinar, orientar como você pode fazer, como você saiu da situação. A questão é que a gente só pega por outro lado. A gente não quer entender que Deus quer estar o tempo todo querendo nos salvar, nos libertar. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então veja, perceba que o sofrimento vem para nos libertar, para nos ensinar, para nós ensinar outras pessoas, para nós, digamos assim, ajudar outras pessoas com a mesma situação, ou até mesmo para apagar os nossos pecados. Porque muitas vezes a gente causa o pecado em alguém, na família de alguém, uma tragédia, uma miséria,
E a gente não quer pagar o preço. Então tá aí. Tá aí que todos nós temos que pagar. E o preço, quando vem para você pagar, se você não tiver cuidado, você vai endurecer mais o coração ainda. Aí o coração mais duro. E Deus não quer isso, que a gente fique. Pelo contrário. Deus quer que a gente amoleça o nosso coração. Nos purifique cada vez mais. Então, é por isso que Deus fala assim, Jesus, não peque, evite o pecado, evite ofender a Deus. Mas eu vou e volto ao mesmo tempo. É claro que a gente às vezes, porque tem assim, tem pecado que é muito forte, muito grave. Não estou dizendo que os outros sejam, mas tem um que acaba sendo mais grave, por quê? Veja bem, vou explicar. Davi. Davi ele pegou a mulher do cara, do homem, e depois ele matou aquele homem. Então ele destruiu a família, porque ele tinha autoridade maior, se achava o rei, e era o rei, né? E é o rei. Então se achou no direito de fazer o que quiser. Só que ele não pensou nas consequências. Porque a gente não pensa nas consequências quando a gente está pecando, é claro. Se a gente pensasse nas consequências, a gente não ia praticar, né? Não tem lógica. Então perceba que Davi, ele causou esse pecado da morte da pessoa. Machucar outra pessoa, maltratar outra pessoa. Então esse pecado aí, gente, não é que o outro pecado de pensamento, de julgar, não seja pecado. Não estou falando que não seja pecado mortal, não é isso que eu quero dizer. Só que cada pecado tem um preço a pagar diferente. As consequências diferentes. Então, enquanto você e eu evitar mais esses pecados, matar alguém, ferir alguém, destruir uma família, mas a gente não vai pagar preço maior. É claro que você pode cometer outros pecados, pensamento, pecado da masturbação, pecado do desejo, do bem do próximo, do homem, do próximo, da outra mulher. Você pode praticar isso, mas nunca é um pecado que nem aquele, digamos assim, que chegar a matar uma pessoa, ferir com faca, com revólver, com outras pessoas, essas situações. Então, esses pecados aí vai ter vai ter um preço a pagar. Vai ter um preço a pagar. E não adianta a gente dizer assim, quando o pecado vir, a gente não evita. Claro, a gente acaba pecando, porque é bom e gostoso, beleza. Só que quando o pecado, quando ele vem para pagar o pecado, aquele pecado que a gente cometeu, a gente não quer aguentar. Aí é a hora da gente chorar, se lamentar e refletir o pecado. É igual quando eu digo assim: aproveita agora enquanto tu pode buscar Deus. Aproveita agora enquanto tu pode largar a bebida, a cachaça, a festada mais. Não é que largar de vez, mas se esforce para largar de pouco a pouco. Procure ir participar dos encontros, participar de missa, participar da celebração. Ah, não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Você não tem nada a ver de fulano e ciclano. Você e eu não é obrigado a gostar de todo mundo da igreja. Mas nós somos obrigados a rezar por eles e amar Jesus. É isso que nos mostra que é cristão, católico, apostólico, romano. Então, o pecado tem consequência. Só que quando você vive numa vida desregrada, quando você vai perceber, é tarde demais para se sair do pecado. Ou seja, quando você perceber, quando você já morrendo ou morto, não tem como mais voltar atrás. Se morrer já foi. Quando está vivo ainda tem chance. Se arrepender e Deus veio ali, é Deus que vai julgar. Mas se você chegar a morrer, não tem mais jeito. É que nem o pecado, quando você faz, pratica, quando vai pagar, não tem mais jeito, tem que pagar. É o preço a pagar.
Não reflita.